Entendendo a Bíblia em boa companhia e adorando ao Redentor. Eu disse agora há pouco no programa 5 Minutos Vê e Entende, que foi ao ar às 8 horas, o resumo dessa programação, que amar ao Criador é um ato que é estranho, porque nós não conhecemos diretamente ao Criador, nós não vimos o Criador. Nós admiramos o Criador pelo seu poder, pela sua capacidade de fazer todas as obras, tudo que existe no universo. Isso chama atenção pelo poder. Então nós tememos a Deus e damos glória a Deus pela sua grande capacidade de criar do nada. Deus, na expressão bíblica, bará, é o verbo que diz criar do nada, criou todo o universo. Então nós admiramos o Criador. Mas o amor, ele vem da convivência, vem de algo mais do que a mera admiração. O respeito, ele vem da autoridade, mas o amor veio de que Jesus se fez carne e habitou entre nós. Então ele operou em nós a salvação. Temos então a criação, aquele ninho que foi criado lá no Jardim do Éden, cada coisa feita com maior carinho, as flores, as frutas, todo aquele ambiente idílico, aquele rio, aquela névoa que regava o jardim, Adão e Eva ali recebendo, foram colocados no paraíso para receber a criação, o planeta Terra recém-criado. Lá no princípio criou Deus os céus e a terra, mas Adão não estava lá. Criou o mar e tudo que neles há, Adão não estava lá. Foi criando então as plantas, foi criando a luz, as plantas, os seres vivos, e agora Adão recebe tudo prontinho, e agora recebe a salvação. Veio Jesus, porque ele pecou, viu ali seu filho Caim morrendo, matando Abel, o filho querido, morrendo nas mãos de um pecador. O fruto do pecado, o primeiro cordeirinho, aquele animalzinho estimado por Adão e Eva, tendo que serem sacrificados, mostrando o resultado do pecado, que é a morte. Porque a morte faz a separação entre Deus, a fonte da vida, e o homem. O homem se destoou. Temos umas histórias para falar sobre isso, sobre como as pessoas acabam se distraindo com o foco errado e amando, em vez de amar ao Criador, amar outras que não merecem o nosso amor. Mas nessa caminhada, vemos que Jesus, além de nos salvar, morrendo por nós, no nosso lugar na cruz, ele prometeu voltar. E isso é a obra da redenção. Ele está operando agora através de Elohim, o Espírito Santo, está operando em nós o querer e o efetuar. Queremos mudar os nossos hábitos pecaminosos, deixar de amar as coisas do pecado para amarmos as coisas de Deus. Na síndrome de Estocolmo, que aconteceu há 49 anos atrás, foi um episódio estranho, porque o assaltante entrou no banco com metralhadora e com explosivos, fez reféns, e quando a polícia foi para fazer o resgate, os reféns se puseram a favor dos sequestradores. Foram até no casamento desse sequestrador na prisão depois. Criaram uma empatia pelos sentimentos e pelos atos do sequestrador. Daí surgiu o fenômeno que nós conhecemos na psicologia hoje como síndrome de Estocolmo, a capital da Suécia. Esse fenômeno de as pessoas se identificarem com o opressor é um fenômeno de grande pressão psicológica, onde a pessoa, para a sobrevivência, ela precisa se identificar como o único meio de salvaguarda. Assim, crianças que estão sendo abusadas acabam protegendo o abusador. Pessoas que estão sendo escravizadas, abusadas no trabalho, acabam protegendo os seus opressores também. Esse fenômeno não é estranho, porque as pessoas trocam por pequenas migalhas o amor de Deus pelas migalhas que Satanás oferece aqui na terra. Nós vemos que Jesus chamou 11 discípulos e o Judas veio de intrometido. Mas Judas, apesar de conviver com Jesus por 3 anos, ele trocou toda a maravilha que ele tinha por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. O escravo era ele, o escravo que estava sendo liberto por Jesus. Ele trocou a liberdade dele pelo preço de um escravo, voltando a ser escravo. O resultado é sempre a morte.
ele acabou se enforcando. Nós temos também o caso de Balaão, um servo do Senhor, um profeta de Deus, recebia as mensagens e abençoava o povo, mas por corrupção, por dinheiro, ele então se amolda aos inimigos de Deus e tenta amaldiçoar o povo de Deus. Não conseguindo fazer isso, porque Deus o impediu, ele corrompe o povo de Deus. Ele recebeu os prêmios do inimigo e deu os prêmios para os pecadores, as festas, os bacanais, as orgias oferecidas para o povo de Deus fizeram separação entre Deus e o seu povo. E então eles ficaram desprotegidos e agora sofreram as influências do povo inimigo. Balaão não conseguiu fazer a obra diretamente. Ele teve que fazer o papel do diabo e perverter o coração daquelas pessoas para que elas aceitassem as migalhas que Satanás oferece no lugar da salvação, da proteção de Deus que estava diante deles. Assim, a obra do nosso Redentor, de ter morrido lá para fazer a nossa salvação e a promessa de que Ele vem nos resgatar desse mundo, porque somos seus filhos amados e escolhidos, agora nos coloca numa posição diferente. Não conhecíamos o Criador, mas vimos no Filho a imagem do Pai, segundo diz a Escritura. Quem vê a mim, vê ao Pai. E como vimos o Filho nos amando a ponto de dar a sua vida por nós, e a promessa firme, fiel e verdadeira que está se cumprindo pelos sinais que estamos vendo de que Ele está voltando para dar para mim e para você a salvação e a redenção que merecemos muito pelo sangue de Jesus. Nós, trapos de imundícia, segundo diz a Bíblia, não temos merecimento em nós mesmos. E Paulo diz que não podemos nos salvar por obras, por guardar preceitos e mandamentos ou por fazer boas obras. Qualquer coisa disso é trapo de imundície diante de Deus. É aquele trapo que as mulheres se limpam da menstruação. Isso é o trapo de imundície que a Bíblia se refere. E então nós não temos coisa alguma de bom para oferecer pelos nossos atos. Mas Jesus sim venceu o mal, não praticou o mal, morreu no nosso lugar e agora nós temos um amor verdadeiro. Conhecemos esse ato de amor que não nos ofereceu migalhas, ele deu a própria vida. E agora estamos prontos para a redenção. Nós temos essa mensagem lá em Apocalipse, no capítulo 14, versos 6 e 7. Diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar. Aqui não é o evangelho que nós estamos falando, qualquer evangelho, é o evangelho eterno. Por quê? Porque é o evangelho que existe desde sempre. Qual é o evangelho? Vamos ver aqui. Aos que se assentam sobre a terra, é para mim e para você que estamos assentados sobre a terra. A cada nação, tribo, língua e povo. Então somos nós mesmos, está confirmado. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então nós temos que respeitar a Deus, observar lá da criação, temos o temor de Deus, porque Ele é poderoso, Ele fez todas as coisas, nos fez. E adorai, agora a adoração já vem um ato de amor. Por quê? Porque aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas, que nós respeitamos, porque então, observe que o Evangelho Eterno está diretamente ligado a Deus na carne humana, na nossa salvação. Levou sobre si o castigo pelos nossos pecados, chamados agora a adorá-lo. Nós estamos sendo chamados agora para a perfeita adoração. Agora, ide pregar a todo o povo, tribo, língua e nação, o quê? O Evangelho Eterno, a obediência ao nosso Deus, para que nós possamos ser regenerados, feitos novamente à sua imagem e semelhança. No centro de toda a mensagem de Deus, nós temos que incluir a sua segunda vinda. Não só ficarmos com a primeira aparição de Deus nesse planeta quando Ele criou, nem só quando a primeira vinda de Jesus para morrer por nós, mas na segunda vinda, quando Ele vem fazer a restauração. Eis que faço novas todas as coisas, inclusive a mim e a você. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos muito pelas bênçãos que estamos recebendo e pedimos que faça novas realmente as coisas, começando por mim aqui e agora, por cada um que está ouvindo, para que cada um de nós possa fazer a tua obra aqui na terra, sermos seus imitadores, como também o Senhor foi de Cristo, foi de Deus, Cristo foi de Deus. Por isso nós pedimos, Senhor Jesus, que nos abençoe agora todos que estão assistindo, participando, para que reflitam a tua luz aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. As trevas desse mundo foram cheias pela luz de Deus, assim que houve no princípio que Deus os céus e a terra, e ele disse: haja luz. Desde lá nós temos luz e trevas, e nós temos que escolher viver no caminho da luz ou no caminho das trevas. Para isso vamos chamar a atenção para os versos 1 do capítulo 1 de João. No princípio era aquele que é a palavra, que é a ação.
Ele estava com Deus e era Deus, e estava com Deus no princípio. Então, Jesus era Deus e estava com Deus no princípio. Depois nós vamos ver o verso 9. Bom é lermos até o verso 14, convido você a fazer isso em casa, mas aqui nós vamos para o verso 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. Jesus chegou ao mundo, agora como homem, iluminando, mostrando o caminho da luz para todos nós. E o verso 10, aquele que é a ação, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. O verbo da criação, aquele que foi a ação, a palavra da criação, veio para o mundo como luz, mas os filhos das trevas não conheceram aquele que é a luz, e que restaura nos homens a verdade, a luz que vem de Deus. O verso 11, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então, veja bem, aqui tem uma explicação clara de João. Veio para o mundo, mas o mundo não reconheceu. Para quem que ele veio? Foi para mim? Só para mim? Não, para todo mundo, para os bons e para os maus. Os maus é que não reconheceram. Deus está presente sempre, mas os seus filhos amados reconhecem, amam a ele, retribuem o amor. Mas o mundo desconhece, troca por migalhas a obra da salvação de Deus. E lá no verso 12, contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós somos criaturas de Deus, fomos feitos à sua imagem e semelhança, nos desviamos da sua imagem e nos tornamos filhos do diabo. É o que ele diz, quando praticamos essas obras, vós sois filhos do diabo, praticais a obra que ele ensina, praticais a mentira, a corrupção. Isso foi o que Jesus falou. Mas para aqueles que amam a Deus, ele chama de filhos, irmãos de Jesus, embaixadores dos céus, são as palavras que traz a Bíblia sobre os que amam a Deus. Os quais nasceram por descendência, os quais não nasceram por descendência natural, quer dizer, nós não nascemos por acaso, não viemos apenas de um coito apressado, mas nós fomos antes escolhidos. Veja só, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nós nascemos pela vontade de Deus. Deus nos amou desde o princípio, por isso que ele deu a sua vida. Por isso que ele nos fez mesmo pecadores. Aqui o mistério da criação do homem apesar do mal. Porque sabendo que nós íamos pecar, sabendo que Jesus ia ter que morrer, ele me amou como eu sou e disse, eu vou aprimorar, eu vou fazer novas todas as coisas. Ele disse, não penseis que eu vim destruir as leis ou os profetas, eu vim aprimorar as leis. Como que ele aprimora? Fazendo de mim uma verdadeira testemunha, aquele que brilha a luz, que reflete a luz do seu rosto para os homens, como Moisés, quando recebeu as tábuas da lei, desceu ao povo, e o povo disse, põe um véu entre nós, porque a luz que vem do teu rosto ofusca a nossa visão. Então, quando nós temos contato com Deus, obedecemos os seus mandamentos, Moisés estava carregando as tábuas da lei, a luz que emanamos ofusca as trevas desse mundo, faz com que nós sejamos reconhecidos como aqueles que vêm de Deus, mas muitos vão pedir, no final, que as pedras caiam sobre si, vão se esconder nas cavernas para não virem a glória de Deus na sua volta. Outros, nós, eu, você, estaremos preparados pelo estudo da palavra, pela adequação junto à vontade do Pai. Veja o verso 14 de João capítulo 1. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como um unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então ele nos trouxe a graça, mas trouxe também a verdade. A verdade que nós temos que seguir no seu caminho. Não podemos ficar ofuscados pelas trevas do mundo sem saber a direção. Ele veio nos dar a direção para sermos salvação para todos. Nós somos imitadores de Deus. Quando ele diz o seguinte, povoai e enchei a terra, ele disse isso para Adão e Eva. Ele está dizendo para mim também, povoai e enchei a terra dos meus filhos, os filhos de Deus. Porque Caim fugiu do convívio e foi para lugares ermos. Nós estamos na convivência do Pai. Veja o verso 16. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Então nós temos a graça, recebemos o perdão pelos nossos pecados, estamos prontos para viver agora na comunhão com Deus, estando na presença de Deus, vivos, vivificados pela sua palavra. Como disse, é a nossa missão na terra, sermos luz para o mundo e sal para a terra, foi o que Jesus disse.
e nós devemos amar Jesus. Daí é impossível não adorar. Adorar é aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas, como está escrito, para terminar a nossa leitura. Leia Apocalipse, capítulo 13, verso 7. Foi-lhe dado poder para guerrear, aliás, eu perdi o texto, mas sei de cor, né? Então, adoremos aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas, que fez a mim e fez a você também. Esse é o nosso caminho. Adorar, amar aquele que nos amou primeiro. Que Deus te abençoe muito, te guarde em todos os seus caminhos. Você está assistindo Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, que vai ao ar às 9 horas. Antes desse programa, tem o programa 5 Minutos Vem Entende, que vai ao ar às 8 horas, com um rápido resumo do que nós estamos tratando aqui. Então você assiste esses programas, curte, compartilha, ora para as pessoas, ora por nós, ora por esse programa. E eu, Luiz Emílio Vendramin, estarei orando por você. Que Deus te abençoe e te guarde sempre.